O Venom se juntou ao Flash Thompson. O criador estava completamente errado sobre tudo e foi enganado de verdade pelo Venom. O Carnificina está voltando e isso se liga completamente a todo o roubo do laboratório do criador. É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, nesse Contando História continuando sob supervisão parte 2. Essa história que eu contei pra vocês na semana passada, vamos continuar agora com o Venom sob supervisão parte 2. Vamos ver como que isso vai terminar, se realmente Flash Thompson tá morto mesmo, o que aconteceu com o Flash Thompson e como isso vai encarretar na volta do Carnificina. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente continuar o Contando História da semana passada de Venom sob supervisão parte 1 e agora Venom sob supervisão parte 2. Vamos continuar a história da onde a gente parou, exatamente da onde parou, e já vamos começar com essa questão. Vamos começar a história justamente daí. Bom, a história já começa nos mostrando o Flash, o Venom, o Ed Brock no caso, no cemitério, ali vendo o túmulo de Flash Thompson. Até porque terminou a última história com o criador revelando pra gente que o Flash Thompson está morto. O Ed não acreditou desde o início, quando o criador conta aquilo pra ele, e nós vemos agora ele frente a frente no túmulo do Flash Thompson. O Venom, então, o Ed Brock, vai conversando com o túmulo, vai falando, vai pedindo desculpa por aquilo ali, e vai falando que ele sempre foi o Venom preferido, que o próprio Venom sempre preferiu o Flash Thompson do que o Ed, o Flash Thompson sempre foi o preferido, que era pra ele estar vivo, que ele era a grande escolha do Venom. O Venom sempre preferiu ter o Flash Thompson como seu hospedeiro, e ele vai falando, vai pedindo desculpa pro Flash Thompson, não sabia o que tinha acontecido, não sabia que ele estava morto e não sabia que ele estava sobre aquela situação ali. E aí ele vai conversando, vai falando que sentia muito, que queria ter visto o Flash Thompson e que aquilo não era pra ter acontecido e tal, até que o criador vira pro Ed e fala: já terminou, irmão? E o Ed fala: já terminei já. E aí a gente vê que aquilo ali foi tipo uma viagem mesmo ali de um portal. O criador abriu tipo com um portal do laboratório pro cemitério e ele fala, né? Então vamos lá, aonde a gente estava mesmo? E o Ed fala, bom, e o Ed explica tudo que a gente viu na última história. Ele fala, você tava achando que eu roubei a sua amostra, você me jogou nesse laboratório, eu não lembro de memória nenhuma do Venom, o Venom pelo visto tirou as minhas memórias, e aí a gente parou nisso aí, né? Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro de nada, então é isso. E aí o criador vai falar, Edward, eu sou um dos seres mais inteligentes de todo o multiverso. Isso foi só uma pergunta retórica. Eu sei aonde a gente estava. Diferente de você, eu tenho as minhas memórias. E aí ele vai falando pra gente, tá, então vamos continuar. Aonde está a minha amostra? E o Venom fala, pelo amor de Deus, irmão, eu já falei 1 bilhão de vezes que eu não tô com amostra nenhuma. Pelo visto você que tá sem memória também. Você falou que não tá, mas pelo visto você tá também, entendeu? Você tá muito novo pra ter algum tipo de Alzheimer aí. Aí o criador, né, vira pro próprio Ed e fala, não, beleza. Mas o seu outro, que no caso seria o Venom, ele pode ter lembranças que você não tem. Porque aonde tá a sua casa, Ed? A gente sabe que você não vai pra sua casa há meses, com certeza ela já foi alugada, já aconteceu muita coisa, mas quando o seu outro estava no comando, ele te levou para casa do seu pai, lá em São Francisco, então isso pode ser um tipo de refúgio para vocês dois. Será que a amostra não está lá? E o Ed vai falar, porra cara, eu não sei de nada, e aí ele vai falar, mas eu quero saber o que aconteceu com o Flash Thompson. E o criador vira pra ele e fala, beleza, vamos conversar sobre isso agora. E ele mostra um tipo de amostra. E ele fala, isso aqui era o projeto Pégaso. E ele vai nos explicar sobre isso. Isso aqui é o último frasco que eu tenho do simbionte de Flash Thompson. E é a única forma de vida que nós temos ligada ainda ao Flash Thompson. Quando o projeto Pégaso começou, isso aqui foi justamente pra gente conseguir algum tipo de resquício de amostra do próprio Flash Thompson. Ele se formou um Codex. O que seria um Codex? É bem parecido com o que a gente viu no filme de Venom 3. Esse Codex é justamente quando o seu simbionte, junto com o hospedeiro, está ligado ao enxame. Está com uma ligação mental ao enxame do simbionte, ao enxame do Knull. Só que, desde que o Flash Thompson morreu, esse enxame foi desligado. Mas ele ainda estava conectado ao enxame. Então o Codex existe. Mas para o Codex ser ligado novamente, ele tem que se ligar ao corpo do Flash
Flash Thompson, o que seria impossível porque o cara tá morto, né? E aí o Ed fica ali espantado e tal, e ele vai e fala, com certeza você também tem um Codex com o seu simbionte, mas como você não tem ligação mais mental com o seu simbionte não tem ligação com o enxame, é impossível que isso possa acontecer. É impossível que o seu Codex possa vir pra gente, mas a gente pode tentar alguma coisa desse tipo. E aí o criador vai e começa a pensar, bom, a gente pode ir lá no cemitério, pegar o corpinho ali do Flash Thompson, colocar o simbionte dele com o Codex dentro dele, e isso vai se ligar de novo ao enxame do Knu, e eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. E o Ed começa a ficar bravo e começa a gritar, não, você tá querendo pegar o corpo do Flash Thompson no cemitério pra fazer isso? E o criador vira pra ele, irmão, calma aí, é só um corpo, é só uma carcaça, entendeu? O Flash Thompson não tá ali não, irmão, é só uma carcaça. E o Venom obviamente fica bravo com tudo isso que o criador tá falando, e ele começa a gritar, começa a se transformar, e nós vemos o Venom em ação. O Venom sem as memórias do Ed, o Venom sem ligação mental com o Ed. Ele ataca o criador por trás e bate a cabeça do cara na parede, joga a cabeça do cara no chão, segura o criador, e ele começa a gritar, e o criador fala, olha quem apareceu, o monstrinho apareceu. E o Ed vai falando com a gente, isso aqui era quase impossível. Pela primeira vez eu senti uma ligação de novo com o Venom. Mesmo que a gente não está se comunicando mentalmente, eu senti essa ligação, e isso é estranho, isso realmente é estranho, mas eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, antes que alguma coisa aconteça. Nós vemos então o Ed deixando o Venom ali com o criador e falando, prende ele aí, fica com ele preso que eu vou pegar isso aqui. E ele pega o frasco do Codex do Flash Thompson, ele pega aquele frasco, o criador tá completamente assustado, porque ele não esperava aquela reviravolta ali, e o Venom tá prendendo ele. E aí então o próprio Ed abre a porta ali daquele laboratório, o Venom sai e ele tranca o criador ali na porta. Ele tranca e fala, vamos o mais rápido possível, porque já já vai começar a chegar, e quando ele menos espera, todos os soldados do criador já estão frente a frente com o Ed. E então eles usam aquela arma de som pra liberar o Venom dele. O Ed então começa a gritar e ele fala, todos os soldados aqui têm armas com anti-Venom. Cara, eu não sei o que fazer. Eu não tenho ligação mental com o Venom. Eu não tenho como mandar ele fazer nada. Ele só vai fazer com o seu instinto. Sobre essas armas aqui de som, não tem nem como ele sair. E então o frasco do Flash Thompson no chão está quebrado. Aquele simbionte com o Codex do Flash Thompson aparece ali. E o Ed fala, meu Deus do céu, eu não acredito que isso vai acontecer. E o frasco vai até o Ed. E ele começa a se misturar com o Venom dentro do Ed. E então o Ed se transforma no agente Venom. Exatamente, galera. Só que quem conversa com ele é a voz do Flash Thompson. Ué, o Flash Thompson tá vivo dentro daquele Codex? Mais ou menos. O Codex ele tem uma junção do Venom, do Flash Thompson junto com o seu simbionte. Mas o Flash Thompson realmente está morto. E então o Flash Thompson, o Codex ali, fala com o Ed, né? Vamos então, Ed, deixa eu assumir o comando por aqui. E o Ed fala, com certeza. E então ele começa a descer o cacete em todos os soldados do criador ali. E a gente vai entendendo o que tá acontecendo. O Ed vai explicando pra gente também que por mais que o Flash Thompson esteja morto, a voz dele está naquele simbionte, naquele Codex, porque o simbionte não tem uma voz própria. Ele não tem uma identidade própria desde que o Flash Thompson morreu, e o Codex dos dois está meio que parado, está desligado. Porém, ele ainda tem as memórias do Flash Thompson e tem tudo que o Flash Thompson tinha. Ele sabe que não é o Flash Thompson ali, mas é uma lembrança ainda que ele pode ter do Flash Thompson. E ele começa a atirar ali em todo mundo, e o Ed fala, uma coisa eu tenho que admitir, o Flash Thompson é o Venom mais casca grossa que tinha. E ele sai de todo aquele laboratório ali do criador. Então vemos um momento depois, com o criador ali andando pelos corredores do seu prédio e tal, e ele falando com a sua inteligência artificial ali. Ele vai falando, tem como apagar tudo que a gente viu aí nas câmeras? E a inteligência fala, tudo bem, o senhor então quer que eu apague as cenas de você preso por causa do Venom no laboratório? E ele fala, desligar a autociência, por favor. Mostrando que ele não quer nem ouvir o que sua inteligência artificial está falando. E então ele entra no seu laboratório, bota o seu olho ali meio que elástico, né? Porque é o Reed Richards no setor ali de retina. E ele entra no seu laboratório e ele fala, bom, tudo bem,
Se o Venom não foi quem roubou realmente a minha amostra, mas ele está à solta com o meu Codex que ele roubou, eu vou ter que partir para as outras opções. Vamos lá, o que nós vamos fazer agora? E vemos o telão do criador mostrando o Thanos sem uma cabeça, os Homens-Aranhas ali da Gwen Stacy, do próprio Miles Morales e do Peter Parker, vemos Galactus e o Surfista Prateado, o Homem Molecular e tudo aquilo ali na tela do criador mostrando que o criador vai partir para um plano muito maior. Também vemos depois o Ed Brock, novamente no memorial ali no cemitério, na lápide do Flash Thompson. Mais uma vez ele conversando com o Flash Thompson e ele vai falando pra ele: cara, você realmente era o melhor Venom, cara, você era um Venom casca grossa demais. Assim, não tem muito o que eu fazer, mas o seu Codex tá protegido. Enquanto o seu Codex estiver comigo, eu vou proteger em memória de você, Flash. Pode ficar tranquilo que a sua memória vai ser honrada. Então o Ed vai caminhando pra um tipo de ônibus e ele vai conversando mentalmente com a gente. Ele vai falando: pô, será que alguma vez na vida eu vou fazer alguma coisa certa? Será que alguma vez na vida eu vou ser alguém bom? Pelo amor de Deus, cara, eu ainda não fiz nada de bom na minha vida. Eu preciso tomar decisões certas. E então vemos um tipo de caverna, um pessoal tipo que uma seita, aonde nós vemos que uma pessoa tá tirando um tipo de coisa do seu bolso e ele vai falando: chegou a hora, esperamos tanto esse momento, eu roubei esse frasco do laboratório do criador pra gente conseguir fazer o que nós queremos há muito tempo, voltar à vida do nosso grande criador. E então ele entrega aquele frasco, que era o frasco do criador que ele tava guardando do Venom, que ele tava achando que o Ed que tinha roubado, né? Entrega a uma pessoa ali de mãos roxas, aonde ela pega e ela fala: finalmente, agora sim conseguiremos colocar a vida dele em prática, por nós. Ele vai voltar à vida, ele vai voltar a ser quem ele era. E vemos uma chama acesa dentro daquela caverna e um tipo de câmara, tipo do super soldado do Capitão América, com uma pessoa ali dentro. Vemos o nome, Cletus Cassidy, o Carnificina. Exatamente, aquele frasco roubado do criador não foi o Ed, e foi esse tipo de seita do Cletus Cassidy que vai agora colocar esse frasco de simbionte nele. Ou seja, Carnificina está voltando. Exatamente, e agora a história vai lidar com isso e essa volta do Carnificina. Que doideira, rapaziada, a coisa agora vai ficar mais séria do que nunca. Bom, é assim que terminamos a história de Sob Supervisão parte 2. Na semana que vem traremos a continuação disso aqui, teremos aí essa volta de Carnificina, vamos ver como isso se liga à história. O criador também não parou ainda os seus planos. Bom, a história termina dessa forma. Comenta o que vocês acharam de Sob Supervisão parte 2. Como eu falei, semana que vem temos mais. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.